Turma, eu sei que a aula anterior ficou meio grande e eu já te peço desculpas. É que o assunto é tão interessante que a gente tem que ter força para vencer os obstáculos, sabe? A gente faz parte da série A da engenharia brasileira, portanto, não podemos nos dar por vencidos e, por exemplo, deixar a fé ir embora. Gente, quando a fé vai embora, daí é rebaixamento na certa, hein? E nós não estamos aqui para isso, não é verdade? Então, depois dessa mensagem de motivação inicial, vamos ao que interessa. No final da aula passada, eu te mostrei Y na fórmula para calcular a tensão devido ao momento fletor. Esse parâmetro Y da fórmula da tensão normal devido ao momento fletor representava a distância entre a linha neutra e a fibra mais tracionada da seção. Daí depois eu comentei sobre o fator de forma de Lewis, que era representado pela letra Y minúscula. Depois eu te mostrei o YF, Y maiúsculo, F maiúsculo no índice, né? Então era o YF. E aí o YF era o fator de forma do dente que entra na fórmula do critério de Lewis. E eu deixei bem claro que o YF não é o fator de forma de Lewis. Eu disse para vocês que o YF é derivado do fator de forma de Lewis. Eu também falei que ia te mostrar nessa aula de agora o Y maiúsculo que é utilizado no livro do Shigley. Portanto, se você prestar atenção, a aula de agora não é para explicar o X da questão, é para te explicar o Y da questão. Foi boa, vai. Além de criativa, tem tudo a ver com a aula, hein? Gente, acontece o seguinte. O YF é o fator de forma do dente. Ele é chamado assim porque a sua determinação é feita por uma composição de variáveis que dizem respeito à forma do dente. Olha a fórmula do YF, por favor. Você vai perceber que a gente tem o módulo, o ângulo θ, e o ângulo θ é o ângulo entre a força normal e a direção radial da engrenagem. A gente tem também a altura do dente, temos a espessura do dente e a gente tem o ângulo de pressão alfa. E eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. O ângulo de pressão alfa é medido entre a linha de ação e a linha tangente ao diâmetro primitivo no ponto de contato. Então, para resumir, olha mais uma vez, por favor, para a fórmula do YF para você entender o que eu estou querendo te dizer nesta aula. Você vai notar claramente que a fórmula do YF é composta de variáveis relativas a características da engrenagem que são puramente construtivas. E essas são as razões pelas quais esse fator se chama de fator de forma do dente. Por quê? O YF é um fator que, literalmente, contempla a forma do dente. No final da aula passada, eu acabei me esquecendo de comentar uma coisa interessante com vocês. Porque se a gente analisar a forma do fator de forma do dente YF, a gente vai perceber que tem um termo aí que a gente poderia ter simplificado. Olha só, como alfa e θ são ângulos complementares, a gente sabe que o seno de θ sobre o cosseno de alfa é um termo igual a 1. E eu só tinha carregado essas formulações desta maneira até o fim do desenvolvimento para que a gente pudesse facilitar a combinação das fórmulas e aí finalmente chegar ao fator de forma do dente YF. Então, a gente não só pode, como vai simplificar essa formulação da equação do fator de forma do dente YF para... Então, esse aqui é o ábaco no qual você vai extrair o valor de YF. Eu tinha te explicado que esse fator de forma do dente ele é derivado do fator de forma de Lewis que consta no desenvolvimento original da fórmula. E antes de eu terminar essa aula, bem no finalzinho, eu vou abrir o livro do Shigley de novo e te mostrar tanto o fator de forma de Lewis quanto o fator Y que o Shigley usa, que é análogo ao nosso YF. Já começaram as promessas, né? Eu estou sempre fazendo isso. Então olha só, para montar esse ábaco, basta que você varie essas características construtivas da engrenagem que estão na fórmula do YF. E aí você determina o YF e apresenta-o em forma de gráfico. E se você analisar cuidadosamente esse ábaco, você vai perceber que o YF é apresentado em função do número de dentes Z e do coeficiente de deslocamento X. Então, por exemplo, se você estiver projetando uma engrenagem cônica, o que você vai fazer? Você vai utilizar o número de dentes virtual de acordo com a aproximação de Threadgold que eu te expliquei nas aulas de engrenagens cônicas. E um aspecto muito importante que eu quero reforçar aqui com vocês é que tanto o critério de Lewis quanto o critério de Hertz devem ser aplicados individualmente no projeto de cada engrenagem. Então você faz o projeto do pinhão e depois você faz o projeto da coroa, ou vice-versa. Porque cada engrenagem tem seus respectivos fatores. Dessa forma, quando você estiver fazendo o projeto do pinhão, você vai usar Z1, X1 e vai determinar o YF1. Ao passo que quando você estiver projetando a coroa, você vai usar esse mesmo ábaco, só que você vai entrar com Z2 no eixo das abscissas e através da curva relativa ao coeficiente de deslocamento da coroa, que vai ser o X2, você vai encontrar no eixo das ordenadas o YF2. Muito bom. Então agora eu quero compartilhar contigo 3 instruções sobre como consultar
esse ábaco e principalmente como você usar essas curvas de A até G. A primeira instrução é que vocês observem que essas curvas são determinadas em função do fator de correção da respectiva engrenagem. Então, por exemplo, se o x1 for menos 0,5, você vai usar a curva A como referência. Se, por exemplo, o x2 for 0,25, aí você vai usar a curva D como sua referência. E claro, se qualquer uma das engrenagens não tiver correção, a nossa curva de referência é a curva C. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos tomar um pinhão que tenha 20 dentes e não tenha correção. No ábaco, a gente vai entrar com Z1 igual a 20 dentes no eixo das abscissas. Aí a gente vai estender uma linha imaginária vertical até a curva de referência C, que é de x1 igual a 0. Na intersecção dessa reta imaginária com a curva C, eu inicio o traçado de uma reta horizontal imaginária. E aí, onde essa reta horizontal imaginária interseccionar o eixo das ordenadas, nós vamos determinar o fator YF1, que no caso seria alguma coisa como, sei lá, 3,4. Legal demais. Agora, a segunda instrução que eu quero te dar é no caso da gente ter um coeficiente de deslocamento que não seja exatamente como algum desses aí que está estipulado nas curvas de A até G. Nesse tipo de situação, eu vou sugerir que você faça uma interpolação gráfica. Então, eu quero treinar essa instrução com vocês através de um outro exemplo. Eu vou tomar uma coroa que tenha 16 dentes e tenha um coeficiente de deslocamento x2 igual a 0,875. Você vai perceber que 0,875 foi cuidadosamente proposto por mim porque ele está exatamente entre os coeficientes de deslocamento f e g, respectivamente 0,75 e 1. E a gente não tem uma curva específica para esse coeficiente de deslocamento. O que nós vamos fazer então? Traçar uma curva imaginária entre as curvas f e g, que é onde o nosso x2 se encontra. E claro, eu inventei esse exemplo ao meu bel prazer, de tal forma que, como fosse eu que vou ter que desenhar aqui no PowerPoint, de tal forma que a minha curva imaginária fosse muito fácil de ser graficamente determinada. Então no ábaco a gente vai usar Z2 igual a 16 dentes no eixo das abscissas. Daí a gente vai estender uma linha imaginária vertical até essa curva interpolada que eu acabei de fazer. Na intersecção dessa reta imaginária que eu estou desenhando aqui para nossa referência, com a curva interpolada, eu traço uma reta horizontal imaginária e onde essa reta horizontal imaginária interseccionar o eixo das ordenadas, daí nós teremos o nosso valor do fator de forma de dente YF2, que no nosso caso deveria ser alguma coisa como 2,2. E é claro que você pode perceber que existe uma certa inexatidão que, obviamente, será considerada quando a gente tiver que corrigir prova. Valores inexatos, turma, são toleráveis e aceitáveis. Valores errados, não. Nesse caso que eu acabei de inventar, por mais inexata que seja a nossa atuação, não tem como a gente dizer, por exemplo, que o cálculo de YF2 fosse de 2,35. Você entende isso? Que 2,35 é muito próximo de 2,2? Só que é conceitualmente errado e inaceitável que a gente obtenha esse valor de 2,35. Uma coisa, gente, é inexatidão inerente ao processo de interpolação gráfica. A outra coisa é um erro conceitual. E antes de compartilhar contigo a terceira e última instrução, eu quero abrir o livro do Shigler, como eu havia prometido, para mostrar como esse fator de forma do dente é tratado no livro do Shigler. Então olha só, abri aqui no livro do Shigler, no capítulo 14, justamente para te mostrar a figura 14.1. Essa demonstração aqui que ele está fazendo, eu fiz com vocês na videoaula passada, que é justamente a dedução original, o desenvolvimento original, digamos assim, da fórmula de Lewis. Então o livro pega aqui um dente de uma engrenagem e faz o tratamento desse mesmo dente como se fosse uma viga engastada sobre flexão. E aí são feitas algumas hipóteses, um pouquinho diferentes daquelas que eu te apresentei, mas quando eu digo diferentes, é em relação à geometria. Os conceitos são exatamente os mesmos. E aí a força tangencial, que aqui é chamada de W índice T, está aplicada lá na extremidade do dente a uma distância equivalente à altura do dente. Tudo igual a gente fez. Só que aí os parâmetros são obtidos através de semelhança de triângulos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o famoso fator de Lewis desta fórmula é, na verdade, esse fator Y aqui, que é igual a 2 vezes x dividido por 3 vezes p. Então, se vocês notarem, são feitas algumas manipulações e o Shigler apresenta um fator Y maiúsculo que vai no denominador dessa fórmula. E ele te diz que o Y maiúsculo é calculado dessa forma, ou seja, a partir do fator de forma original de Lewis, que é o Y minúsculo. Pois bem, não importa. De todas as maneiras, esse fator Y do Shigler está no denominador e o nosso fator YF está no numerador. Então vocês vão perceber que esse fator de forma
Y do Shigley, que vai no denominador, ele é muitíssimo equivalente ao nosso fator de forma YF. E aí, turma, o que a gente vai fazer agora é uma correlação entre o fator de forma Y do Shigley com o nosso fator de forma YF, pela posição na fração que o fator de forma Y do Shigley entra. E pelos valores, a correlação é muito simples. O Y do Shigley é igual a 1 sobre o nosso YF. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa bem interessante, que eu já havia comentado anteriormente. O Shigley só apresenta tabelas e fórmulas para ângulos de pressão igual a 20 graus e para engrenagens que tenham adendo completo. Por isso é muito fácil de você constatar que a formulação que eu estou apresentando para vocês é muito mais completa, inclusive, do que o próprio livro do Shigley. E esse fato, diga-se de passagem, é uma honra por si só, né? Se a gente está fazendo um negócio que é melhor e mais completo que o Shigley, isso aqui só poderia acontecer no nosso curso, turma. É isso aí. Então vamos voltar lá para o PowerPoint para que eu possa te dar a terceira e última instrução sobre como usar as curvas de A até G. E agora que a gente voltou para o PowerPoint, eu quero compartilhar com vocês a terceira e última instrução sobre como utilizar esse ábaco para determinação do fator de forma do dente. Vocês vão concordar comigo que em diversas situações, tanto em exercícios como situações reais mesmo de projeto, a gente não vai conhecer o módulo e ou o número de dentes. Inclusive, essas podem ser as variáveis de interesse do nosso projeto. O que nós vamos fazer nesses casos é que a gente vai utilizar o YF prévio. O YF prévio vai ser uma adoção inicial que está sujeita a posterior e mandatória verificação. Em engenharia, existe essa questão de interdependência dos conceitos. Então, eu não consigo seguir um enredo perfeitamente linear, todo empilhadinho, organizadinho, bonitinho, brilhante, garboso, sem contornos, sem percalços, com um final feliz. Isso aqui é engenharia. Então, se você quiser tudo bonitinho em linha reta, eu recomendo respeitosamente que, ao invés de assistir aula no canal AFD, que talvez, sei lá, assista o Toy Story, por favor. Pode ser, né? Uma boa ideia. Então, na próxima videoaula, eu vou começar a te mostrar quais são os fatores modificadores da fórmula original de Lewis, porque quando Lewis propôs a fórmula que eu te mostrei na aula passada, e que usa o YF, ele não considerou diversas situações relativas ao uso real das engrenagens. E é justamente sobre isso que eu vou tratar na próxima aula. Eu vou tratar com vocês quais são os parâmetros utilizados no dimensionamento e no projeto que vão estimar a influência das condições reais de uso das engrenagens. Então, logo mais eu te vejo de novo. Valeu!